Olá, turma! Hoje nós iremos falar sobre a função inorgânica óxidos. Na aula de hoje nós iremos estudar conceito de óxido inorgânico, fórmula geral dos óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos ou anidridos, óxidos anfóteros, óxidos neutros ou indiferentes, óxidos duplos, mistos ou salinos e, por fim, os peróxidos. Primeiro, conceito de óxido inorgânico. Antes de começar, vamos contextualizar a aula, dando alguns exemplos de óxidos. A água, como vocês estão observando aí nas cataratas de Foz do Iguaçu, lá no sul do país, o que é que faz esse espetáculo, né? Além do relevo, é a água. Então, a molécula de água ela é H2O, um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Então, isso daí é um óxido, o óxido de monóxido de dihidrogênio. E como vocês sabem, a água é, sem dúvida, o óxido mais importante do planeta. A existência de vida na Terra, em todas as formas que conhecemos, está intimamente ligada à água, também conhecida como solvente universal. Alguns falam que essa definição é errada, mas solvente universal um conceito bem divulgado e bastante amplo atribuído à água. O gás carbônico, CO2, participa da fotossíntese, que é o segundo caso aí, ó. Processo que é a base da vida das plantas e dos animais que deles se alimentam. Ou seja, mostra a importância do CO2 no processo de fotossíntese, que é o que sustenta, que faz parte do ciclo vital das plantas. E também, como nós estamos vendo, o caso do homem aí, pode ser um bombeiro, ou qualquer outra pessoa que está sendo treinada para apagar fogo, né, com um extintor de incêndio que tenha CO2 em sua composição, pois o CO2, quando é engarrafado, ele é utilizado como extintor de incêndios. E o CO2 é um exemplo de óxido. Veremos mais à frente a classificação dos óxidos em ácidos, básicos, neutros. E vocês vão ver que o CO2, dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo aumento da temperatura em nosso planeta, ele é um óxido ácido. Aqui temos a magnetita Fe3O4. Muitos minérios são óxidos, como a hematita Fe2O3, da qual se extrai o ferro, a pirolusita MnO2, da qual se obtém o manganês, dentre outros, né? É um fato curioso aqui, em 2015 eu conheci a Vale, né, aquela empresa Vale do Rio Doce, em São Luís do Maranhão. Lá é por onde se exporta praticamente toda a produção de minério que vem de Carajás no Pará, do Maranhão, que vem de Minas Gerais. E esses minérios aí, magnetita, hematita e pirolusita, todos eles eram exportados pelo porto de São Luís, que é o porto natural mais profundo do mundo. Está em nosso país, em São Luís, que é uma ilha, né? Então, a cal hidratada. A cal hidratada, que é o óxido. A cal hidratada, na verdade, é quando nós pegamos o óxido de cálcio, cal hidratada, e colocamos em contato com água. O óxido de cálcio, CaO, ele vai se hidratar, gerando o hidróxido de cálcio, também conhecida como cal hidratada, que é utilizada para pintar paredes, troncos de árvores, etc. Chamado da famosa pintura de caiação. Aquela pintura mais básica, né? Que as pessoas saem pintando meio-fios, paredes, troncos de árvores. É muito utilizado aí quando se quer pintar muito grande quantidade sem muita qualidade, porque é uma tinta que sai mais facilmente, chamada pintura de caiação. Então, o que vem a ser óxidos? Óxidos inorgânicos são compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Os óxidos constituem um grupo muito numeroso, pois praticamente todos os elementos químicos formam óxidos, até mesmo
gases nobres, como por exemplo o trióxido de xenônio, XeO3. Lembre, é sempre importante lembrarmos dessa definição aqui, onde os óxidos são compostos binários, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, que tem mais filia por elétron, que quer mais elétron. Apenas os óxidos oxigenados do flúor, como por exemplo OF2 e O2F2, são considerados óxidos. Não são considerados óxidos. Os compostos de flúor, oxigênio e flúor, não são considerados óxidos, mas sim fluoretos de oxigênio. Por quê? Porque o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Daí, óxidos inorgânicos são compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor, que é o elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio na tabela periódica. Vamos ver como se determina a fórmula geral dos óxidos. Considerando um elemento químico E de número de oxidação mais E, e lembrando que o oxigênio tem número de oxidação menos 2, temos o que isso aí quer dizer aquela velha regrinha que nós já estudamos para ácidos, base e sais. A carga de um íon ou de um elemento vai determinar a atomicidade do outro, ou seja, a carga ou a valência daquele elemento, daquela espécie química, daquele íon, vamos supor, vai determinar o número de átomos, o número de átomos daquele elemento, do outro elemento. Por exemplo, aqui nós temos o oxigênio, aqui ele dá um caso bem genérico, né? E2 mais E, aqui a carga desse E é mais E, e do oxigênio nós sabemos que a carga é menos 2. Então, quem será o número de átomos, o número de elementos de átomos do elemento E? Será 2. E quem será o número de átomos de oxigênio? Z, certo? Então, por isso que esse elemento vai ficar como, esse composto vai ficar como esse óxido E2OZ. Vamos ver outros exemplos para facilitar o entendimento. Nesse caso, a carga do sódio é mais 1 e a carga do oxigênio menos 2. Então, o número de átomos de sódio será 2 e o número de átomos de oxigênio será 1. Por isso que o óxido formado por sódio e oxigênio, obviamente, terá a fórmula Na2O. Da mesma forma, para o alumínio, o óxido de alumínio, se a gente fizer aqui as cargas invertidas aqui, nós teremos a fórmula do trióxido de alumínio, ou óxido de alumínio, sendo Al2O3. Para o óxido de cálcio, fazendo também a mesma situação, a mesma regrinha, ia ficar como? Ca2O2, porém a gente pode simplificar, cortando o 2 com o 2, então vai ficar o quê? Vai ficar só 1, né? Então vai ficar CaO, porque a gente simplifica. No lugar de ficar Ca2O2, fica CaO, ou seja, monóxido de cálcio, ou óxido de cálcio, simplesmente. No caso do óxido de enxofre, também vamos simplificar, porque ia ficar S2O6, só que a gente divide por 2 a atomicidade, então aqui vai ficar por 1, dividido por 2, aqui vai ficar por 1 e lá vai ficar por 3, o oxigênio. Então vai ficar SO3, ou trióxido de enxofre. Vamos estudar agora os óxidos básicos e também vamos estudar a nomenclatura de cada tipo desses óxidos. Óxidos básicos são óxidos que reagem com água produzindo uma base, ou reagem com ácido produzindo sal e água. Ou seja, eu tenho aqui o óxido de sódio mais água, vai produzir o quê? Hidróxido de sódio. Já o óxido de sódio mais ácido vai produzir quem? NaCl, que é um sal, mais água, certo? Então, lembrando sempre, ó, aqui, ó, óxido mais água, produzindo uma base. Óxido mais ácido, produzindo sal mais água. E sempre lembrar que aqui essa regrinha vale para óxidos básicos. Nós estamos estudando óxidos básicos.
Então, os óxidos básicos são formados por metais com números de oxidação baixos, mais 1, mais 2 ou mais 3. São compostos sólidos, são iônicos, que encerram o ânion oxigênio ou seja, anulam, né, com a carga lá, porque são moléculas neutras, os óxidos. E apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados. Os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com a água. Os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. Então, os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com água. Os demais óxidos básicos são pouco solúveis em água. Então, aqui são informações gerais, mas bastante importantes para que vocês possam identificar quem são os óxidos básicos. E aí vocês vão ter que saber também um pouco de tabela periódica. Porque quem está na família mais 1 são alcalinos, na família mais 2, alcalinos terrosos, na família mais 3, a família do alumínio. E assim, vocês têm que ter até um pouco dessa base de tabela periódica. Nomenclatura dos óxidos básicos. Vamos lá. Como é que se dá a nomenclatura? Quando aquele elemento forma apenas um óxido, dizemos que o nome do óxido será óxido de nome do elemento. Bem simples. Por exemplo, se aqui nós temos um óxido e o elemento aqui é sódio, formando esse óxido, então o nome desse óxido será óxido de sódio. Para o cálcio, a mesma forma, óxido de cálcio. Já quando um elemento ele forma mais de um tipo de óxido, aí nós temos que levar em consideração a seguinte regra. O óxido, que o elemento que não seja o oxigênio apresentar um número de NOx, ou seja, um número de oxidação maior, ele receberá o nome de ico, a terminação ico, o sufixo, depois o nome do elemento. E o que tiver um número de oxidação menor, receberá um sufixo oso. Vejamos aqui alguns exemplos. O Fe2O3, ou óxido férrico, ou a terminação ico, porque ele apresenta o número de oxidação mais 3. Já o FeO, óxido ferroso, ó, o finalzinho oso, porque o número de oxidação dele é menor do que o primeiro que a gente viu. Ou seja, o primeiro mais 3 e agora mais 2. Então, o que tem o NOx maior recebe a terminação ico e o que tem o NOx menor recebe a terminação, o sufixo oso. Por isso que fica óxido férrico e óxido ferroso. A mesma coisa para os óxidos de cobre. O CuO, que tem onde o cobre vai ter o NOx mais 2, recebe o nome óxido cúprico. E no outro óxido, onde a fórmula é Cu2O e o NOx do cobre, nesse caso, será mais 1, então o nome desse óxido será óxido cuproso, oso, a terminação oso. Então, com essa regrinha fica bem fácil. E observar que os nomes dos óxidos básicos acompanham os nomes das bases correspondentes, como a gente estudou lá para bases também, que fica hidróxido férrico, hidróxido ferroso, hidróxido cúprico, hidróxido cuproso. Então, segue a mesma regra como a gente já estudou para bases também. Aqui é outra terminação, outra forma de dar um nome para quando um elemento ele forma mais de um tipo de óxido, e a gente viu isso também para bases. O que é que vai acontecer? No final, a gente vai adicionar um algarismo romano referente ao número de oxidação daquele elemento, certo? Então, vai ficar óxido de, o nome do elemento, e depois o algarismo romano correspondendo ao NOx daquele elemento. NOx, sempre se lembrar, número de oxidação. Como vocês já estão no nível superior, vocês devem se lembrar lá do segundo ano que é número de oxidação, que é quando a gente estuda eletroquímica, as reações de oxirredução, enfim. Então, Fe2O3 vai ficar como o quê? O número de oxidação é mais 3, então fica óxido de ferro 3. No FeO, óxido de ferro 2, pois o número de oxidação é mais 2.
Para os óxidos de cobre, óxido de cobre 2, para o CuO, pois o número de oxidação é mais 2, e para o Cu2O, óxido de cobre 1, pois o número de oxidação do cobre é mais 1. Quando o elemento forma dois ou mais óxidos, podemos ainda indicar o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do elemento com o auxílio dos prefixos mono, di, tri, etc. Né? Se for mais, tetra e assim vai, penta. Frequentemente o prefixo mono é omitido. Isso aqui é outra forma para dar nomes a óxidos que um elemento químico pode formar mais de um tipo de óxido. Então você vai ficar monoditrióxido de mono e o nome do elemento. Monoditri e o nome do elemento. Por exemplo, Fe2O3, trióxido de ferro, porque tem 3 átomos de oxigênio e 2 de ferro. Então fica trióxido, 3 átomos de oxigênio de ferro, 2 átomos de ferro. Para o FeO, monóxido de monoferro, ou então simplesmente óxido de ferro. Por quê? Porque o mono pode ser omitido, né? Ou retirado. É facultativo colocar o nome dele ou não. Nesse caso, CuO fica monóxido de monocobre e o Cu2O monóxido de cobre. Então, já o de cobre você não pode tirar, porque é mais que um. Só é facultativo o mono. Agora vamos estudar os óxidos ácidos ou anidridos. Óxidos ácidos ou anidridos são óxidos que reagem com a água produzindo um ácido, diferentemente dos óxidos básicos. Os óxidos básicos, quando reagem com água, eles formam uma base. Já os óxidos ácidos ou anidridos, quando reagem com água, formam um ácido. Ou se eles reagirem, os óxidos ácidos, se reagirem com uma base, eles vão produzir o que? Sal e água. Vejamos aqui. SO3, trióxido de enxofre, ou óxido de enxofre. Ele aqui mais a água, o trióxido de enxofre mais a água, ele vai formar o que? Ácido sulfúrico, ou seja, um óxido ácido mais água formando um ácido. O trióxido de enxofre mais uma base, hidróxido de sódio, vai formar o que? Sulfato de sódio mais água. Os óxidos ácidos ou são formados por não metais, e nesse caso são compostos geralmente gasosos, ou por metais, com números de oxidações elevados, como por exemplo CrO3, que é o trióxido de cromo, trióxido de manganês, aqui o Mn2O7, que vai ser o que? Heptóxido de dimanganês. Como vocês estão observando aí, né, os nomes. Então aqui nós temos o CrO3 mais água, que é o trióxido de cromo, mais água, produzindo o quê? Esse ácido aqui, produzindo um ácido. E o CrO3 mais água vai produzir um sal mais água. Os óxidos ácidos são compostos moleculares e, em geral, solúveis em água. Considere agora a reação característica. Óxido ácido mais água produzindo ácido. Então, é por meio desse tipo de reação que ocorre o fenômeno da chuva ácida. Óxido ácido mais água gerando ácido. Preste bem atenção nessa reação. Então, é por meio dessa reação que ocorre a formação da chuva ácida, responsável pelo desaparecimento da cobertura vegetal, pela corrosão de metais e outros materiais, como os que são usados em monumentos e obras de artes. Isso daí é bem interessante, porque os gases emitidos pelas indústrias, pelos automóveis, como o CO2, eles, quando estão na atmosfera e quando ocorre a precipitação das chuvas, ou seja, vai ter a combinação perfeita, água mais um óxido ácido, como os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, essa chuva vai precipitar água mais óxido ácido, formando o que?
um ácido. Então a chuva que vai cair, ela vai cair com uma acidez elevada. E quando ela cair nas plantas, nos rios, nas estruturas metálicas, ela vai fazer o quê? Corroer, vai matar plantas, vai matar a vida que tem em rios e lagos. Então por isso que isso é um problema muito, como é que pode dizer assim, muito importante de ser considerado, principalmente em regiões industrializadas. O principal caso de chuva ácida no Brasil, e a principal problemática desse fenômeno, ocorre em Cubatão, no estado de São Paulo. Então é interessante imaginar a reação inversa, isto é, a subtração de água do ácido dando o óxido. Por isso que essa partezinha aqui que eu vou explicar agora é o porquê que os óxidos ácidos também são chamados de anidridos. Porque se vocês pegarem o ácido que se forma quando esses óxidos ácidos estão em contato com a água, que eles vão formar um ácido, e se nós tirarmos a água, eles vão ficar vão voltar a ser o que? O óxido ácido original. Vejamos, H2CO3, ácido carbônico menos água, forma o óxido ácido, CO2. Ácido sulfúrico menos água forma o SO3, o trióxido de enxofre. Aqui o HNO3, ácido nítrico, se a gente multiplicar ele por 2 e tirarmos uma água, nós vamos obter o quê? O N2O5, o pentóxido de dinitrogênio. Então, desse modo, podemos considerar um óxido ácido como um ácido sem água. Daí o nome anidrido, dado a esses óxidos, do grego anidros, sem água. Então, isso aqui é só para explicar o porquê que esses óxidos ácidos também recebem o nome de anidrido, porque quer dizer o quê? Vem do grego anidros, sem água, ou seja, uma palavra que é derivada do grego. Aqui é só para vocês verem o que eu falei no slide anterior sobre o efeito da chuva ácida na cidade de Cubatão, em São Paulo. Olha como é que ficou a floresta próxima aqui é uma refinaria que tem lá, enfim. Cubatão é uma cidade, é uma região bem industrializada. Então, para vocês verem aí o potencial, né, do estrago que pode causar uma chuva ácida, ou seja, chuvas em regiões de forte industrialização e forte poluição atmosférica. Então, os óxidos ácidos, eles ainda podem receber esse nome de anidrido. Aí vai ficar o elemento, isso os óxidos ácidos que tenham elementos que possam formar mais de um óxido. Seguirá a mesma regra. O que tiver o maior NOx receberá o sufixo ico e o que tiver o menor NOx receberá o sufixo oso. Por exemplo, anidrido sulfúrico para o SO3, pois o número de oxidação é mais 6, e anidrido sulfuroso para o SO2, onde o número de oxidação do ferro não, aqui é do enxofre, viu? Aqui está errado. Do enxofre é mais 4. Já nesse caso aqui, N2O5, o nitrogênio aqui ele terá um NOx mais 5 e o nome desse óxido será anidrido nítrico. Já o N2O3, anidrido nitroso, pois o seu número de oxidação será mais 3. Quando o elemento forma apenas um anidrido, usa-se a terminação ico. Por exemplo, o CO2, anidrido carbônico. O B2O3, anidrido bórico. Observe que os nomes dos anidridos acompanham os nomes dos ácidos correspondentes. Ácido sulfúrico, anidrido sulfúrico. Por a relação do SO3, trióxido de enxofre, com o ácido sulfúrico. Quando retiramos uma água do ácido sulfúrico, obtemos a molécula de água, ou obtemos a molécula de SO3. No caso dos anidridos, podemos também usar as nomenclaturas gerais citadas anteriormente. SO3 para óxido de enxofre 4, ou óxido de enxofre 6, ou trióxido de monoenxofre. E SO2, óxido de enxofre 4, ou trióxido de monoenxofre. Aqui é só mostrando que as outras regras que nós já vimos também se aplicam para esses casos que nós acabamos de citar aqui, ó, nos casos dos anidridos, né?
Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água, hidratação crescente, produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico. Aqui é um caso bem particular. Se nós temos aqui o pentóxido de fósforo, reagindo com uma molécula de água, 2 moléculas de água e 3 moléculas de água, nós vamos obter 3 ácidos diferentes. O ácido metafosfórico, o ácido pirofosfórico e o ácido ortofosfórico. Alguns anidridos reagem com água, produzindo 2 ácidos diferentes. Por esse motivo, são chamados de anidridos duplos ou mistos. É o caso do anidrido nitroso nítrico, NO2. Vamos ver aqui, ó. O 2NO2 mais água, que é o dióxido de nitrogênio mais água, vai produzir quem? O ácido nitroso e o ácido nítrico. Ou seja, aqui nós vamos obter 2 tipos de ácidos. Voltando aqui ao que falou no enunciado, que alguns anidridos reagem com água produzindo 2 ácidos diferentes. Por esse motivo, são chamados de anidridos duplos ou mistos. É o caso do anidrido nitroso nítrico, pois ele vai formar o quê? 2 tipos de ácidos. Vamos estudar agora os óxidos anfóteros, ou também chamado de óxidos anfotéricos. Óxidos anfóteros podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido. Aqui está errado, é óxido básico e depois aqui óxido ácido. Eu vou ajeitar no material de vocês. Apresentando um caráter intermediário entre os dois ácidos, o dos óxidos básicos e o dos óxidos... Perdão, deixa eu retomar aqui. Apresentando um caráter intermediário entre os óxidos ácidos e os óxidos básicos, os óxidos anfotéricos só reagem com outra substância de caráter químico pronunciado, ou seja, ácido forte ou base forte. É, por exemplo, o que acontece com o óxido de zinco. O que ele quer dizer? Que se eu tenho esse óxido anfotérico, que é um óxido que vai reagir de forma diferente a depender do que está ali para reagir com ele. Se eu tenho aquele óxido diante de um ácido forte, aquele óxido vai reagir como um óxido básico. Se eu tenho aquele óxido diante de uma base forte, aquele meu óxido vai reagir como um ácido, tá ok? Então, vejamos aqui. No caso, eu tenho aqui, ó, o óxido de zinco frente a um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, o óxido de zinco vai reagir como uma base, tá ok? Formando o cloreto de zinco mais água. Já quando eu tenho aqui, ó, o óxido de zinco frente a uma base forte, certo? Diferentemente desse caso aqui, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho uma base forte. Então, quando eu tenho o óxido de zinco frente a uma base forte, esse meu óxido de zinco vai reagir como um óxido ácido, tá ok? Já formando o zincato de sódio mais água. Outro caso é o caso do trióxido de alumínio ou óxido de alumínio, também chamado de alumina, onde vai ter o mesmo comportamento. Se vocês analisarem aí, vai ter o mesmo comportamento. Então, os óxidos anfóteros, em geral, são sólidos, são compostos iônicos, insolúveis na água e formados por metais, como óxido de zinco, óxido de alumínio, aqui os de estanho, chumbo, ou por semimetais, como o óxido aí de arsênio, aqui no caso trióxido de arsênio, aqui o pentóxido de arsênio, aqui aqui vamos dizer, o trióxido de antimônio, ou trióxido de antimônio, e aqui o pentóxido de monoantimônio ou pentóxido de antimônio. A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos. Óxido de zinco, óxido estânico, ou óxido de estânio 4, ou dióxido de monoestanho. Para esse outro aqui, SNO, óxido estanoso, óxido ou óxido de estanho 2, ou monóxido de monoestanho.
Quando um metal forma vários óxidos, é interessante notar que o caráter do óxido passa gradativamente de básico para anfótero e depois para ácido, à medida que o nóxido do metal vai crescendo. Ou seja, aqui para o monóxido de cromo, nós temos um óxido básico, depois o trióxido de dicromo, nós temos um óxido anfótero, e depois para o trióxido de cromo, nós temos o óxido ácido. Lembrando que o número de oxidação do cromo vai só aumentando, de mais 2 para mais 3, depois para mais 6. Então, aumenta o número de oxidação do metal, aumenta também o caráter ácido do óxido. Vamos estudar agora os óxidos neutros ou indiferentes. Os óxidos neutros ou indiferentes são óxidos que não reagem com água, nem com ácidos, nem com bases. Ou seja, eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com bases. Alguns desses exemplos são o quê? O monóxido de carbono, o óxido nitroso ou monóxido de dinitrogênio e o óxido nítrico, também chamado de óxido de nitrogênio ou monóxido de monohidrogênio. São compostos moleculares formados por não metais, mas o fato de serem indiferentes ou neutros não significa que esses óxidos não possam participar de outras reações. O monóxido de carbono ou monóxido de monocarbono, por exemplo, queima com muita facilidade. Aqui é uma reação de combustão. O que ele quer dizer? Que por mais que esses óxidos neutros indiferentes, ou também óxidos neutros ou indiferentes, eles não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com base, eles podem participar de outras reações, que é o caso aqui do monóxido de carbono. Ele em contato com água, ele entra em reação de combustão, que é uma reação de oxirredução, vai gerar o que? CO2 aqui, ó. Então, esse aqui, o CO é produzido pelos automóveis, ele é proveniente de uma combustão incompleta, e quando você coloca ele em contato com o oxigênio, ele dá uma energia ali suficiente para que aquela reação ocorra, ele vai formar CO2, mostrando que até os óxidos neutros reagem. Não reagem com ácidos, bases, nem com água, mas nesse caso é uma reação de oxidação e uma reação de combustão, esse óxido ele pode reagir. Lembrando que esse monóxido ele é muito prejudicial à nossa saúde, né? Se nós inalarmos ele se liga com a hemoglobina e ele faz com que diminua o transporte de oxigênio pelo nosso sangue, podendo levar a óbito a pessoa que estiver inalando esse gás, o monóxido de carbono, o CO, por um tempo considerável e em concentrações que possam levar esse ser humano a óbito. Aí está um exemplo, né, de os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis e caminhões são os principais responsáveis pela poluição do ar, e aqui é produzido o CO, o monóxido de carbono. Vamos estudar aqui o nosso penúltimo tópico, que são os óxidos duplos, mistos ou salinos. Óxidos duplos, mistos ou salinos são óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico, ou seja, se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Vejamos aqui, o Fe3O4 equivale a o FO mais o F2O3, ou seja, o tetróxido de triferro é como se fosse igual a você pegar um monóxido de monoferro mais um trióxido de diferro. Somando esses dois daria o primeiro, Fe3O4. Já o tetróxido de trichumbo, Pb3O4, equivale ao quê? Você ter o PbO, que é o óxido de chumbo, mais o PbO2, que é o dióxido de chumbo. Ou seja, esse óxido aqui, o Pb3O4, equivale a termos duas moléculas de PbO mais uma molécula de PbO2. Ou seja, um óxido equivale à soma de dois outros óxidos diferentes, né?
que 2 moléculas desse tipo de óxido, mais uma molécula desse outro tipo de óxido de chumbo, todos de chumbo. E eles reagem como se fosse a mistura de 2 óxidos. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos o Fe, o monóxido de ferro, reagindo com ácido sulfúrico, mais o trióxido de ferro reagindo com ácido sulfúrico. E a soma dessas reações vai dar igual, dessas duas primeiras reações, dá igual à reação de que se fosse o Fe3O4, o tetróxido de triferro, reagindo com ácido sulfúrico, mostrando mais uma vez que é equivalente ao que nós acabamos de estudar. Então são sempre óxidos metálicos, sólidos, são sólidos e de estrutura iônica. A nomenclatura preferida, nesse caso, é tetróxido de triferro para o Fe3O4. O pintor utiliza aqui é um exemplo de um óxido duplo ou misto, né, que é o Zarcão, Pb3O4, ou tetróxido de trichumbo, que é se tiver aqui no estado sólido, aqui, como vocês estão vendo aqui, ele é vermelho, né, alaranjado, e ele é usado como pigmento na confecção de tintas de proteção, para justamente evitar a corrosão. Você primeiro passa essa tinta e depois, para evitar a corrosão, e depois passa outra tinta, a tinta com a cor que você deseja. Mas vale salientar que essas tintas de chumbo, elas não são tão recomendadas para nós, né, seres humanos, porque o chumbo é um metal pesado e ele, em contato com a nossa corrente sanguínea, com o nosso organismo, ele pode causar problemas sérios, como câncer, deixar os nossos ossos mais fracos, porque ele vai substituir o cálcio na estrutura dos nossos ossos, e isso vai deixar os nossos ossos mais porosos e mais enfraquecidos. Quando uma pessoa que trabalha muito tempo com esse tipo de tinta, quando ela chegar na idade adulta, ela poderá o quê? Após sofrer uma queda, aquele osso dela ali vai quebrar mais facilmente, e vocês sabem o problema que é um idoso ter um osso quebrado. Para calcificar novamente demora bem mais tempo, enfim, a recuperação é bem mais demorada, e por isso que não é tão recomendado utilizar tintas à base de chumbo. Peróxidos, agora vamos estudar aqui é a nossa última classe, que é o número 8. Peróxidos. Ficou 7 aí, mas é o nosso 8º tópico. Então, peróxidos são óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada. Peróxido de sódio mais água, gerando hidróxido de sódio mais água oxigenada, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Aqui o peróxido de sódio, mais uma vez, reagindo com ácido sulfúrico, formando aqui o ácido sulfúrico diluído, formando sulfato de sódio, que é um sal, mais água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Então, quando os peróxidos reagem com água, gera base mais água oxigenada. Quando os peróxidos reagem com um ácido diluído, ele vai formar um sal mais água oxigenada. A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, H2O2. Que quando esse peróxido de hidrogênio está em solução aquosa, se chama água oxigenada, que é o que nós tanto conhecemos aí. Que é bem comum, né? Manicures, enfim, é bem comum no mercado. Você vai numa farmácia e consegue comprar água oxigenada, que nada mais é do que o peróxido de hidrogênio, H2O2. Peróxidos dos metais alcalinos, como Na2O2, K2O2, vai ficar o quê? Peróxido de sódio, peróxido de potássio. E o peróxido dos metais alcalinos terrosos. Aqui será o quê? Peróxido de bário. E assim sucessivamente. Quando vocês já estudaram isso no segundo ano, quando vocês fizeram o ensino médio, como é que dá o que são os peróxidos? E os peróxidos, vocês sabem lá também, que são compostos onde o oxigênio ele tem NOx mais 1. Então, isso aí é outra forma de vocês identificarem os peróxidos. E os superóxidos, que ainda é outra classe, é quando o oxigênio ele apresenta NOx
Mais um não, perdão. O oxigênio nos peróxidos apresenta NOx -1 e nos superóxidos -1,5. Então, só para retificar, e quem se lembrar aí da matéria do segundo ano, vai lembrar disso que eu estou falando também.